Meus irmãos, o texto que Deus colocou no meu coração para a instrução da igreja na noite de hoje é o texto de Josué, capítulo de número 5, versos 13 a 15. Mas eu lerei do verso 10 até o verso de número 3 do capítulo 6. Portanto, farei a leitura em Josué, capítulo 5, do verso 10 até o capítulo 6, verso 3. No entanto, o trecho para a meditação é apenas o capítulo 5, versos 13, 14 e 15. Assim diz a palavra de Deus, ouçamo-la com fé. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram as novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Verso de número 13. Leiamos todos juntos. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Daqui 3 dias, exatamente daqui a 3 dias, no dia 7 de setembro de 2022, nós vamos novamente celebrar a independência do Brasil. Agora, completando o seu bicentenário, 200 anos da proclamação da independência do Brasil, que aconteceu no dia 7 de setembro do ano de 1822. A proclamação da República aconteceu quase 7 décadas depois, apenas em 1891. Mas agora, no dia 7 de setembro de 1822, é coroado Dom Pedro I, e este lugar chamado Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ter uma monarquia interna. São 200 anos, meus irmãos, seguidos
de 322 anos, desde o descobrimento. O descobrimento se deu em 22 de abril de 1500. E depois de 322 anos e mais alguns meses, é dado o grito da independência deste lugar chamado Brasil. E conforme eu disse, este país deixa de ser uma colônia de Portugal e passa agora a ser o Brasil Império, que continua por mais quase 70 anos para depois se tornar a República Federativa do Brasil. Mas o curioso, meus amados e queridos irmãos, é que exatamente neste bicentenário, exatamente nestes 200 anos, que daqui a 3 dias nós vamos comemorar esta dita independência da Europa, em particular de Portugal, nós vivemos o momento político mais conturbado da nossa história. A polarização política tem se tornado cada dia mais uma grande realidade e, ao mesmo tempo, tem trazido para nós uma grande perplexidade, sobretudo em face das eleições que ocorrerão daqui 28 dias. Exatamente daqui a 4 domingos, no dia 2 de outubro, nós iremos às urnas para elegermos o presidente da República Federativa do Brasil. Nós iremos às urnas para elegermos um senador. Nós iremos às urnas para elegermos 8 deputados federais. Nós iremos às urnas para elegermos 24 deputados estaduais. E nós iremos às urnas para elegermos um governador. Esse texto, meus irmãos, traz um contexto em que Josué, o sucessor de Moisés, está conquistando a terra chamada prometida. Ao mesmo tempo em que, no processo de conquista desta terra prometida, Josué precisa fazer a distribuição. Ele precisa dividir aquela terra entre as tribos de Israel. Muito provavelmente, Josué tinha, à época, 80 e poucos anos. Quando eles saíram do Egito, Josué tinha aproximadamente 40 anos. E Moisés, 80 anos. E durante 40 anos, eles peregrinaram pelo deserto, até que Deus permitiu que eles entrassem na terra de Canaã, na terra prometida. Moisés morre aos 120 anos. E Josué também tem uma missão curta na terra prometida, de aproximadamente 25 anos. E nos chama a atenção a pergunta que Josué faz a este homem que ele viu, estando em Jericó, estando na região de Gilgal. Essa pergunta, meus irmãos, ela é no mínimo inquietadora. E eu creio que essa pergunta também, agora no bicentenário da independência
do Brasil, de Portugal, nesse momento de polarização política sem precedentes, eu creio que essa pergunta também é inquietadora. És tu dos nossos ou dos nossos adversários? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Quem era esse homem? Quem era esse homem, meus irmãos? O texto diz que ele era príncipe do exército do Senhor. Então vejamos, novamente, verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem. Um homem. E esse homem trazia na mão uma espada nua, ou seja, sem a sua bainha. E Josué chega-se a este homem e faz essa pergunta. Não havia ainda iniciado as batalhas, mas logo em seguida inicia a batalha em Jericó. E Deus dá Jericó para o seu povo. Depois o seu povo é derrotado em Ai, por conta do pecado de Acã. Mas depois vêm os gibeonitas e os outros povos, e Josué vai vencendo, e o povo de Deus é estabelecido na terra prometida. Então, nesse prenúncio da batalha, que Josué saberia que passaria por ela, porque ele ia conquistar a terra com muita luta, com muita guerra, com muito esforço, vencendo o inimigo. Ele vê esse homem, e ele faz essa pergunta para esse homem: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E o homem responde: não, ponto e vírgula, para ter aí uma pausa, né? Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. A pergunta que nós fazemos, que é o nosso assunto nessa noite, à luz do texto que nós estamos meditando e do contexto político que nós estamos vivendo, é a seguinte: de que lado Deus está? De que lado Deus está? Os candidatos se apresentam diante de nós na televisão e querem nos convencer que Deus está do lado deles. E curiosamente, Deus está do lado de praticamente todos, a não serem raríssimas exceções de um ateísmo consumado. Normalmente, por sermos uma nação cristã, por sermos um país religioso, os candidatos à presidência da República, os candidatos ao governo de estados, os candidatos ao Congresso Nacional, senadores e deputados federais, os candidatos às assembleias legislativas dos 27 estados da nossa nação, todos eles dizem que Deus está com eles. Todos eles afirmam que creem em Deus, que acreditam em Deus. Afinal de contas, quando Josué viu este homem que era príncipe do exército do Senhor, e perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué, nesse momento, queria saber: eu tenho um inimigo ou eu tenho um amigo?
E a pergunta que se faz é esta: de que lado Deus está? Esse homem aqui, meus irmãos, esse homem aqui era a manifestação do Filho de Deus. Conforme eu disse pela manhã, é um anacronismo dizer que esse homem era Jesus. Esse homem era Jesus. Porque Jesus nasceu na nossa era. O Messias prometido recebeu o nome de Jesus Cristo, mas este Messias prometido já estava presente antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. A cruz vem antes da criação. E no ato criativo de todas as coisas, o Messias prometido estava ali, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Este príncipe do exército do Senhor era uma manifestação do Deus Filho. Então, em vez de ficarmos preocupados se, diante desta polarização tão veemente, tão real, que nós estamos vivendo, se o candidato A, B, C, D é ou não é, ou deixa de ser, eu creio que nós deveríamos tentar responder a esta pergunta à luz desse texto: de que lado Deus está? Eu creio que nós temos 3 respostas nesse texto. Em primeiro lugar, Ele está com os que o buscam. Deus está com os que o buscam. O verso de número 13 nos ensina que, conquanto Josué tivesse a presença dos outros companheiros de batalha, ele era, obviamente, o general, ele era o estadista, ele era o líder. Conquanto ele tivesse os seus outros companheiros, o verso de número 13 nos indica que, num dado momento, Josué se afastou do povo. Josué foi para um lugar isolado. Depois que eles celebraram a Páscoa, então Josué sai. E nesta saída, o que acontece é que ele levanta os olhos, e quando ele olha, ele vê. No momento em que ele olha, ele vê este homem, que é designado como o príncipe do exército do Senhor. Esse homem está em pé diante dele. Esse homem está em pé diante dele. Mas mais do que olhar para este homem, o texto nos diz que chegou-se Josué a ele e conversou com ele. Chegou-se Josué a ele e conversou com ele. Então, a primeira resposta que nós temos a esta pergunta, de que lado Deus está, é exatamente esta: Ele está com os que o buscam. Deus está com aqueles que o buscam. E Josué estava buscando a presença de Deus. Antes, Josué já havia dito: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós.
porque eles precisavam transpor o rio Jordão. E antes da celebração da Páscoa, há uma segunda circuncisão, que é realizada nos homens. E tudo isso nos mostra, meus irmãos, que Josué, o sucessor de Moisés, ele estava constantemente buscando ao Senhor. De que lado Deus está? Deus está com aqueles que o buscam. Buscai a Deus e vivei. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor Jesus Cristo nos ensina, meus irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus Cristo nos ensina, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. O Senhor Jesus Cristo nos ensina, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele o fará. O Senhor Jesus Cristo nos ensina, eis que estou convosco todos os dias, desde até a consumação dos séculos. De que lado Deus está? Deus está com aqueles que se chegam para Ele, aqueles que se voltam para Ele. Deus está com aqueles que o buscam. E nós devemos buscar ao Senhor, meus irmãos, de todo o nosso coração. Especialmente neste momento crítico que passa a nossa nação. Esse momento tão difícil pelo qual estamos vivendo. Esses dias eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Quando, muitas vezes, as pessoas não têm exatamente uma compreensão de como é a vida e falam algumas coisas que não são corretas, dizem algumas coisas que não são corretas. E eu ouvi a seguinte frase de alguém, prestem atenção, fiquem atentos. Vocês que dizem que Deus é brasileiro, fiquem atentos. Deus não vota. Deus não vota. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas quem vota? Os cidadãos. Somos nós que vamos às urnas no dia 2 do mês de outubro, daqui 28 dias. De que lado Deus está? Deus está com os que o buscam. Em segundo lugar, de que lado Deus está, meus irmãos? O texto nos diz no verso de número 14. Respondeu ele, não, eu não sou nem deste lado, nem do lado de lá, eu sou o príncipe, né, do exército do Senhor, eu acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. De que lado Deus está? Ele está com os que o adoram. Deus está com os que o adoram. Agora, adorar a Deus, meus irmãos, não é
apenas de boca para fora. Adorar a Deus, meus irmãos, não é apenas ser religioso. Adorar a Deus não é apenas ir a um culto ou a uma missa. Adorar a Deus não é apenas dizer que crer nele. Adorar a Deus não é simplesmente participar de um evento religioso. Não, meus irmãos. Adorar a Deus é muito mais do que isso. Adorar a Deus é reconhecer que só Ele é Deus e que a sua glória Ele não a divide com ninguém. Adorar a Deus, meus irmãos, é fazer como Abel fez. Trouxe o sacrifício que agradou ao Senhor, mas ao mesmo tempo, antes mesmo que Deus se agradasse do sacrifício de Abel, Deus se agradou de Abel, da sua vida. Por isso, adorar a Deus significa ter uma vida aceita por Deus. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Adorar a Deus significa ter a vida aceita por Ele. Adorar a Deus significa adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus não é representado por nenhum tipo de imagem. E nós não devemos buscar imagem na nossa mente, na hora que estamos orando e que estamos adorando ao Senhor. De maneira alguma. Em espírito, porque Deus é espírito. Mas também em verdade. Em verdade, que significa com uma vida coerente. Que significa com uma vida que de fato reconhece os seus pecados, reconhece a necessidade da maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, uma vida que se arrepende dos seus erros, das suas falhas, uma vida que se quebranta na presença do Senhor. São estes que Deus procura para seus adoradores. E Deus está do lado desses que o adoram desta forma, com sinceridade no coração. Com sinceridade no coração. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, com as mãos purificadas e a consciência limpa. Hebreus capítulo de número 10, 19 a 21, ou 22, 21, por aí. De que lado Deus está? Do lado daqueles que o adoram em espírito e em verdade, com coerência de vida, não meros religiosos. Não meros religiosos. Em terceiro e último lugar, de que lado Deus está? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Não, sou o príncipe do exército do Senhor. Em terceiro lugar, Ele está com os que o servem. Ele está com os que o servem.
O texto continua dizendo no verso 14 e, na sequência, verso 15. Então, depois que Josué descobriu que precisava buscar o Senhor, depois que Josué se prostrou e adorou o Senhor, então, ele fez de novo uma pergunta: que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. E fez Josué assim. De que lado Deus está? Ele está com os que o servem. Josué entendeu que aquele encontro maravilhoso com o Filho de Deus, aquela chamada teofania, que é a manifestação humana do ser divino, que aconteceu muitas e muitas vezes no Velho Testamento, Josué entendeu que tudo aquilo estava acontecendo porque Deus está do lado daqueles que o servem. Ele está com os que o servem. E Josué, então, tira as sandálias dos pés porque era um rito. Era um rito. Os irmãos hão de se lembrar que Moisés, quando viu aquela sarça que ardia e não se consumia, sarça é um arbusto do deserto, e o fato da sarça pegar fogo não é nada sobrenatural, em absoluto. Assim como, muito raramente, não é, Major Cássio? Uma pedra trisca na outra aí e cria um incêndio, porque normalmente não é isso que acontece, né? Não é isso. São as pessoas que vão lá e ateiam fogo. Mas é possível que no ápice do calor, uma pedra triscando na outra possa criar uma faísca, até mesmo a incidência da luz solar num vidro pode criar um calor e vir a pegar fogo. Então, isso é normal, tem uma combustão, isso é química. Isso é química, isso acontece, nós sabemos. Então, no deserto, é muito comum que arbustos que são secos peguem fogo. O incomum era não virar cinza. O incomum, no caso da sarça, que simbolizava a presença de Deus para Moisés, era o fato dela não ter virado cinza. Ela ardia e não se consumia. E naquele ato, Deus também mandou Moisés tirar as sandálias dos pés. No Monte Sinai, Deus também mandou Moisés tirar as sandálias dos pés, porque era um sinal de reverência, de respeito à santidade de Deus. E Josué conhecia o rito. Então, quando o Filho de Deus disse para ele: descalça os pés, ou dos pés a sandália, porque o lugar onde estás é santo, ele fez. Para entender, meus irmãos, que Deus está com os que o servem, e os que o servem devem entender que o serviço de Deus é um serviço santo. Os que o servem devem entender que o serviço que é prestado a Deus não é qualquer serviço. É um serviço santo. Porque o que nós fazemos, meus irmãos, é culto a Deus. As nossas profissões,
elas são a oportunidade que Deus nos dá de cultuá-lo. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Por isso, o crivo está aí. Eu posso roubar em nome de Jesus? Eu posso me prostituir em nome de Jesus? Eu posso ser corrupto em nome de Jesus? Eu posso ser mentiroso em nome de Jesus? Não posso. Por isso que Deus está do lado daqueles que o servem em santidade, reconhecendo que a nossa vida é uma vida de seriedade. E Josué fez assim, por isso eu li os versos seguintes, capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Deus está com os que o servem, e os que o servem em santidade, os que o servem com integridade, os que o servem com honestidade. Portanto, meus queridos irmãos, eu concluo dizendo que o que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa fazer, sobretudo neste mês de setembro, é cumprir o que a palavra de Deus diz. Primeiro, em Romanos capítulo 13. Toda autoridade é instituída por Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender que vivemos no Estado de Direito. Nós precisamos compreender que somos governados no município, no Estado e na União. Isso significa dizer que nós não devemos nos furtar ao direito que temos de fazer a escolha dos nossos candidatos, porque a autoridade é constituída por Deus. Nós vivemos em um Estado de Direito. Não adianta os mais de 100 milhões de eleitores da nação simplesmente entenderem que não vou votar em ninguém, porque não acredito em ninguém, porque ninguém presta, porque nós não vivemos uma anarquia. Nós vamos precisar de quem nos governe. Nós vamos precisar. Então nós devemos compreender isso. E o outro texto da palavra de Deus ensina que a igreja deve orar pelas autoridades constituídas, para que tenhamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então nós temos que orar. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil se reuniu nos dias 24 a 31 do mês de julho passado, e um dos temas era exatamente a política partidária. E a igreja manteve a sua posição de sempre, que é a posição da Confissão de Fé de Westminster. Nós não nos intrometemos nas questões do Estado. Nós oramos a Deus para que Deus conduza a nossa nação. Mas
há uma decisão clara, que nós, como membros da igreja, não devemos votar em partidos e pessoas que têm ideologias completamente contrárias à palavra de Deus. Isso significa dizer que a igreja não é nem de direita, nem de esquerda e nem do centro. Cada membro deve orar a Deus, analisar a ideologia do seu candidato, do seu partido e exercer o seu voto. A Igreja Presbiteriana do Brasil é apartidária. A instituição Igreja Presbiteriana do Brasil não tem partido político. Ela não é bolsonarista. Não. Mesmo que os seus quase 1 milhão de membros queiram todos votar no senhor Jair Messias Bolsonaro, a igreja continuará não sendo partidária. Os irmãos compreenderam? Continua não sendo partidária. Esta é uma escolha pessoal de cada membro. Mas o membro não deve votar em pessoas e partidos que vão contra a palavra de Deus de maneira escrachada. De maneira escrachada. Nós sabemos que os que se dizem cristãos também vão nos enganar. Então nós precisamos dobrar os nossos joelhos e precisamos nos colocar diante do nosso Deus e pedir misericórdia. És tu dos nossos ou dos nossos adversários? De que lado Deus está? Deus é brasileiro? Não é. Deus é soberano e Ele governa todas as coisas com a sua mão poderosa. Então, que dia 7 de setembro, dobremos os nossos joelhos por este bicentenário da proclamação da independência do Brasil, colônia, se tornando Brasil, império, mas que também no dia 15 de novembro, dobremos os nossos joelhos e agradeçamos, porque nós somos uma república federativa. E, sobretudo, qual tenha sido o resultado de todas as eleições, que no dia 31 de dezembro, oremos colocando diante de Deus as nossas vidas, as nossas famílias, sabendo que o que tiver de acontecer, vai acontecer nos próximos 4 anos. E Deus não deixará de ser soberano. Que Deus